A rodoviária respira o cheiro salgado do mar que entra pela janela entreaberta, misturado ao perfume áspero de limpeza industrial. É manhã clara, mas a inquietação fica presa na pele de quem espera. Maria Conceição, 40 e poucos anos, mãe dedicada que busca apenas um repouso breve antes de seguir para o Rio de Janeiro. O prédio vibra com vozes, passos, risos apressados e o som constante das máquinas que arrancam num ritmo de linha de ônibus. A luz fria de fluorescência desenha sombras nos tambores de metal, enquanto o sussurro do mar chega como lembrança distante de um lar que não é mais seguro. Maria atravessa o saguão com a gravidade de quem carrega uma semana inteira de sono perdido. O filho aparece na multidão em meio a uma correria de bagagens, com o rosto tenso, as mãos ocupadas com uma passagem dobrada cuidadosamente. Ele aproxima-se, respira pela boca e empurra o bilhete para ela com pressa, como quem entrega uma carta de despedida que não deve ser lida em voz alta. "É só até o fim do dia, mãe. Preciso voltar antes do pôr do sol", ele diz, tentando soar casual, como se a pressa fosse apenas uma coincidência. Maria recebe o papel entre as palmas, sente a gravidade da decisão numa linha do tempo que ela não controlará sozinha. O bilhete é simples, mas as letras parecem trejeitos de alguém que conhece segredos que não deveriam sair da sala de embarque. O relógio na parede marca o minuto exato de embarque. A sua campainha interna soa cada vez mais alta quando anúncios secos interrompem o murmurinho dos passageiros. O terminal parece pequeno diante do peso das escolhas que se insinuam. A tentação de entregar-se ao descanso no destino que o bilhete promete, ou de mergulhar de cabeça naquilo que o bilhete não diz, que se esconde nas entrelinhas do que o filho deixou para trás. As mãos da mãe tremem discretamente, não por medo, mas pela sensação de que cada segundo pode custar mais do que parece. O barulho de rodas, o estalo de uma porta automática, o cheiro de café queimado e a brisa que anuncia que a cidade não espera. Tudo compõe a trilha sonora de uma decisão que ainda não é decisão. Nesse instante, a vida de Maria cruza a de Dona Rosa, a faxineira da rodoviária. Dona Rosa tem a pele marcada pela rotina e pelo tempo, olhos que viram passagens curiosas cruzarem seus corredores, e uma voz que corta o ar com uma franqueza contida. Ela avança, encosta o corpo firme na fila de pinguinha de carrinhos e, sem agredir, aponta para a memória da rodoviária que sempre devolve respostas cruéis, mas às vezes pequenas respostas. "Filha, não entre nesse ônibus. Você precisa ver isso", sussurra, como se cada sílaba carregasse uma história de vida, uma notícia que não deveria existir ali, em voz alta. O tom é grave, a expressão séria. A frase não é apenas cautela, é aviso de que há mais do que o olho pode notar. Maria encosta a testa na vidro frio do saguão, o peito ainda apertado, e guarda a frase como alguém que reconhece uma pista que não é breve. Antes que o comentário de Dona Rosa se dissolva no ruído da multidão, Maria nota algo no bilhete, uma sequência de números que não batem com o que deveria ser. Não é apenas o código de uma viagem comum. É um enigma que parece ter sido colocado ali por alguém que sabe que cada reserva tem uma história por trás. O bilhete, amassado pela manipulação de quem já mexeu nas suas reservas, carrega um segredo que não se pode ler de uma só vez. A sensação de que o mundo real não é apenas o que aparece se intensifica quando Dona Rosa se inclina mais perto e sussurra algo que não deveria soar como golpe de sorte. A rede que diz proteger viajantes também observa, registra, silencia. Maria segura o bilhete com firmeza, como se o papel fosse uma pequena janela para um abismo. O peso de uma decisão começa a fazer cócegas no estômago de Maria. Ela observa o relógio, observa as pessoas, observa o filho desaparecendo na corrente de gente que se move sem esperar que alguém pare para pensar. O som dos sinos do portão de ferro, o tilintar de cartões de embarque, o zumbido das máquinas de linha de ônibus, tudo empurra para uma única direção. Se a verdade estiver ali, ela terá que segui-la, mesmo que comprometa a paz que veio buscar. A respiração de Maria acelera sem que ela perceba. A mente, por sua vez, trabalha em silêncio para não perder o fio do que está começando a se revelar. Uma linha que pode mostrar que o que parece simples não é simples, que a viagem prometida pode esconder um mapa perigoso
E nesse momento, a voz de Dona Rosa retorna, não para confirmar, mas para lançar uma nova chave ao quebra-cabeça que já não cabia mais na cabeça de Maria. O corredor parece estreitar-se, a claridade parece menos gentil, e o próprio ar traz uma notícia não dita. A cidade não é apenas cenário, é cúmplice. Maria sabe que o que começou como busca por descanso pode se transformar na defesa de pessoas inocentes contra forças que sabem disso e que, precisamente por isso, tentam silenciar. O bilhete está no centro. O código que o bilhete guarda é a primeira peça de um quebra-cabeça que promete desmantelar uma rede inteiramente nova de poder. Uma rede que manipula dados, reservas e voos para manter medo e silêncio. Ela não quer admitir, mas o pensamento cruza como uma linha de trem. Se não for agora, quando? Se não for ela, quem? O peso de escolher entre alívio imediato e a verdade que pode destruir tudo o que ama já se instala com a nitidez de uma sirene distante. Ainda na metade do tempo que resta, Maria dá um passo adiante e o mundo se recorta com mais nitidez. O batimento do coração se escurece por um instante, como se alguém tivesse desligado a luz por um segundo. A multidão continua, os sinos continuam, o vento exala o sal que vem do mar, mas dentro dela acontece outra coisa, a certeza de que ela não pode mais embarcar com esse silêncio entre as mãos. Ela olha para o filho, que não aparece no foco da câmera, que não responde à voz que o chama, que parece ter entrado na maré de decisões que não lhe pertencem. O bilhete com números que não se explicam permanece na palma, e a cada respiração ele parece pulsar, como se pedisse que alguém o decifrasse antes que tudo se afunde no esquecimento. O tempo dobra, a decisão curva, e a noite que seria apenas uma pausa se transforma em começo de uma batalha. Meu lugar. A pergunta paira, não para soar dramática, mas para medir o peso de uma escolha que não tem retorno simples. A respiração se detém por um momento. O ar volta, mais pesado, cheio de uma promessa de ação. Maria sustenta o olhar do filho que não está ali. Segura o bilhete como quem segura a vida de pessoas que não podem escolher por si mesmas e dá um passo que não é de retorno, não embarcar agora, não abandonar a pista, não deixar que o silêncio cale o que precisa ser dito. Ela respira, observa a Dona Rosa, lê nos detalhes das mãos da faxineira o que não está escrito nos arquivos que dizem respeito à empresa. O cheiro de limpeza que envolvia Dona Rosa reaparece de modo menos suave, lembrando que segredos precisam de uma mão firme para sair de debaixo da mesa onde se escondem. Não há volta, não há retorno, não há apenas a promessa de que o que se segue será diferente. Ela olha para o ônibus marcado e percebe que não há volta. Na rodoviária da cidade litorânea, o ar respira sal e desinfetante. Maria Conceição, mãe dedicada que carrega o peso de uma semana sem paz, observa o vai-vem dos passageiros com os olhos cansados. O filho dela aparece de repente, a passagem na palma da mão, apressado. Ele sussurra algo sobre um ônibus que não pode esperar, tenta agarrar o foco de Maria, mas a multidão o empurra para longe. Ela chama pelo nome, estende a mão, mas perde de vista o contorno dele entre as jaquetas, crianças e malas que deslizam pelo piso lavado. O tempo parece apertar, e o brilho dos letreiros aguça a sensação de que a viagem pode não ser para descanso, mas para qualquer coisa menos previsível. Dona Rosa, faxineira da rodoviária, cruza o corredor com passos lentos e olhos que parecem ter visto demais. Ela não é apenas a pessoa que limpa o que a pressa suja. Ela lê as sombras entre as conversas, registra traços de segredos que passam por cada desses lugares cinzentos. Aproxima-se de Maria com discrição, o cheiro de limpador antigo misturado ao perfume leve de sabonete barato. Ouvi coisas que não dizem nas filas, diz, sem rodeios, encostando a cabeça perto da orelha de Maria. Sobre a empresa, sobre o bilhete. A voz baixa revela rumores que circulam entre os empregos de madrugada e as promessas de eficiência. Dona Rosa aponta para o bilhete que a mãe segura na palma da mão do filho. Há uma linha de números que não combinam com nenhuma reserva comum, um código que parece tão inocente quanto perigoso. Não é apenas carro nem destino, ela continua. É uma rede que usa a confiança das pessoas para silenciar quem sabe demais.
Ao falar, Dona Rosa parece pescar em silêncio uma verdade que se recorta entre o brilho das lâmpadas frias e o eco das máquinas. Enquanto isso, Maria nota algo estranho na borda da carteira do filho, um recorte dobrado que não deveria estar ali. Com o dedo indicador, ela desdobra o papel miúdo e encontra uma sequência de números que parece tão sem sentido quanto um enigma antigo. 4927-0863, seguidos de uma linha menor que parece uma citação cara a alguém invisível. O bilhete, dobrado como segredo, não bate com as viagens que o filho cita. O que começa como curiosidade vira alerta, uma coordenada escondida, um mapa em miniatura que pode abrir portas que a família preferia manter fechadas. Maria sente o peso da possibilidade. Se esse código for real, não é apenas um erro de etiqueta, é uma pista que pode conectá-la a algo muito maior e perigoso. A próxima parada muda o tom da conversa para uma praça mais reservada dentro da rodoviária. Um corredor silencioso, onde o som dos intercomunicadores parece sincronizar com o coração de Maria. Surge Dr. Álvaro Mendes, advogado da família, rosto firme, voz que carrega a certeza de quem viu as letras pequenas do jogo jurídico. Ele olha para Maria com a serenidade de alguém acostumado a desfazer teias legais em minutos difíceis. Existem caminhos legais que nos obrigam a agir com responsabilidade, mesmo quando a tentação é ficar quieta, diz ele, analisando documentos que Maria traz amassados pela ansiedade. Mas qualquer ação pode escalar para uma batalha pública. Você tem que medir o risco de expor não apenas a empresa, mas pessoas que dependem da continuidade desse sistema. Ele aponta para o bilhete ainda na mão de Maria, para o código que Dona Rosa mencionou e para as notas que o informante da empresa já começou a distribuir nas sombras. Você não precisa decidir hoje, ele acrescenta, mas o peso do prazo já se faz sentir, como uma lâmina invisível encostando no pescoço. A conversa deixa claro o que já se anunciava nos passos de Maria. É hora de escolher entre descansar e confrontar, entre proteger a família ou expor uma rede que pode esmagar inocentes para manter uma fachada de serviço impecável. Quando a conversa termina, Maria guarda o bilhete com cuidado, como quem guarda uma vela acesa em meio ao vento. A fumaça dos seus pensamentos se mistura ao gelo da sala de espera. Se esse código realmente conecta a dados de reservas, quem mais estaria pronto para silenciar alguém com o peso de uma reputação? Dona Rosa permanece ao lado, com a postura que diz que não pode confiar plenamente em ninguém, nem mesmo naquele silêncio que parece inocente. O filho continua ausente, mas a mensagem dele, fria, contida, quase oficial, surge pela primeira vez com uma clareza que não havia antes. Há uma teia maior do que ela imaginava, e a peça central não está apenas no bilhete, mas na forma como as pessoas escolhem agir sob pressão. E então, a verdade começa a estalar em pequenos choques. Primeiro, a aura de inocência de Lírio Varela não é a única máscara. Depois, Dona Rosa revela que o passado da família está entrelaçado com a origem da empresa, uma ligação que transforma uma simples viagem num embate entre honra e eficiência. Maria sabe que precisa ir adiante, ainda que cada passo aumente o preço. E o que parece coincidência é, na verdade, apenas o começo da verdade. A tarde morde o ar da rodoviária, com cheiro de maresia ainda grudado na pele e o zumbido constante das máquinas de linha de ônibus. Maria Conceição estende o bilhete entre os dedos, a palma áspera marcando o tempo, enquanto Dona Rosa, a faxineira que cruza o corredor, aponta para a sequência de números rabiscados na margem. A luz fria bate nas letras, e a cada traço o código parece ganhar vida. Dona Rosa aproxima o rosto, sussurra de perto. Olhe bem, cada dígito é uma porta que não deveria ser aberta. Naquela manhã, Maria recebeu o bilhete do filho, mas a curiosidade queimada pela pressa dele não sumiu. Com a ajuda da faxineira, ela começa a decifrar um padrão escondido. Não apenas uma passagem, mas uma assinatura que conecta reservas, horários e pessoas. Horas depois, o terminal se fecha em uma concha de ruídos. O sino do portão, o tic-tac das máquinas de linha, o perfume de limpeza que se mistura ao ar salgado vindo do mar.
Maria observa telas discretas em uma sala de atendimento onde o monitor de reserva exibe uma sequência que não fecha. Um dado curioso aparece repetidamente: o código no bilhete, repetido em recibos rasgados e teimosamente alinhado com horários de entrada. Ela vê a forma como pequenos desvios nas reservas parecem servir a um mapa maior, não a uma simples troca de passagem. O que parece ser um erro de sistema é, na verdade, uma prática repetida, uma coreografia de dados que empurra pessoas para fora de rota enquanto a narrativa pública respira tranquilamente. Maria leva a mão ao bilhete, o papel úmido de suor revelando uma tensão antiga, e percebe uma ligação entre Dona Rosa e um conjunto de operações da empresa de transportes. A cada olhar de Rosa, o peso de segredos que não deveriam sair à luz atravessa a distância entre elas. Naquela hora, o filho volta à tela do celular com uma mensagem curta: calma, não conte tudo de uma vez. Há quem observe cada passo. A tela treme com a velha truqueira de notificações e Maria segura o aparelho com firmeza, sentindo o peso de uma decisão que não admite pausas. O filho não revela tudo, apenas sugere cautela, como quem sabe que cada palavra pode incendiar uma fogueira de consequências. Entre a respiração pesada de Maria e o ruído dos corredores, a dúvida se instala: seguir a pista ou proteger quem está ao seu redor? Ela sabe que o caminho que decifra o código não é apenas uma via para a verdade, é o caminho para um preço que pode recair sobre os que amam. O ônibus que ela havia escolhido para a fuga tranquila é cancelado de forma irregular, exatamente como um pega de tabuleiro que recusa o próximo lance. Um cós de metal range, alguém chuta o pé de uma mala e a sala parece girar com a notícia: a máquina de reservas registrou um cancelamento que não se deve ao acaso. A voz de Dona Rosa atravessa o chiado: isso não é falha, é estratégia. A cada choque de silêncio, Maria sente a gravidade da decisão que virá. Não embarcar pode significar proteger inocentes, mas também atrair o peso de perguntas que não permitem respostas fáceis. Ela encontra o silêncio que precisa. Não custa apenas perder a viagem, custa expor a verdade de uma forma que ninguém quer encarar. E, no entanto, a sequência no bilhete continua a pulsar, como se dissesse que o segredo está longe de terminar. Entre uma nota de alerta sonora e o cheiro de polimento, a pergunta que ronda a mente de Maria aparece com força, clara, diante dos olhos de quem observa. Você confiaria em quem parece salvar ou revelaria o segredo pelo bem maior? A dúvida não é apenas uma dúvida, é uma fronteira que se abre na frente dos pés cansados, um convite para escolher entre descanso e risco, entre a proteção de uma família e a exposição de uma conspiração que envolve milhares. Enquanto o corredor se recorta na distância, o código do bilhete parece queimar nos dedos dela, lembrando que cada número é uma decisão pendente. A última linha do dia chega com o ranger de uma porta que não se fecha. A cidade respira com o peso de uma pista que não cabe mais em uma mochila. E o que parecia coincidência era, na verdade, apenas o começo da verdade. Naquela manhã, a rodoviária litorânea respira com a cadência de passos apressados e anúncios que entram e saem pelos alto-falantes. Maria Conceição, 44, mãe dedicada e ciente do peso de cada decisão, segura o bilhete como quem segura um segredo antigo. O filho que entregou a passagem parece desejar acelerar a viagem, como se o rio prometesse alívio que o tempo não concede. Em uma tela gigante, Lírio Varela sorri sem hesitar, apresentando-se como provedor de viagens seguras e promotor de uma cidade que vive de credibilidade. O slogan de caridade que ele usa para envolver famílias parece quase sensato demais. Um truque de luz que encobre o que o mundo insiste em esconder: a distância entre palavra bonita e ação real. O relógio marca o embarque. Sons de sinos, o tilintar de cartões e o ruído das rodas no piso combinam-se a uma brisa salgada que parece soprar pressa. Poucos instantes depois, a atmosfera muda. Dona Rosa, a faxineira que varre o terminal com uma paciência que parece bordar segredos no ar, cruza o caminho de Maria com um olhar que não pede licença para perguntar. Ela se aproxima sem alarde, encosta a mão na cadeira ao lado e, em voz baixa, tenta equilibrar confidência e prudência. Filha, não embarque nesse ônibus. Você precisa ver o que está por trás disso.
A frase vem outra vez em sussurro, como se as palavras tivessem peso físico e, ao tocar o ar, deixassem marcas invisíveis. O que Maria lê na expressão de Dona Rosa não é apenas curiosidade antiga, é a promessa de uma pista que pode mexer com tudo o que ela pensou saber sobre a viagem e sobre quem a conduz. Naquele emaranhado de ruídos surge a primeira linha de força que vai além do óbvio, um recurso legal que poderia forçar a empresa a enfrentar um conjunto de irregularidades. Maria encontra o envelope com o texto de uma brecha jurídica, uma abertura que permitiria contestar as práticas de reservas, a manipulação de dados e as cláusulas que parecem proteger apenas quem está no topo. O documento brilha pela possibilidade de transformar medo em estratégia, de converter a pressão de uma multidão em um passo firme para tirar a cortina que cobre o esquema. Ao mesmo tempo, Dona Rosa revela que, antes de cruzar o saguão, ouviu comentários sobre um código no bilhete que relacionaria a rede a um conjunto de decisões tomadas longe dos olhos do público. O peso da história aumenta na praça central da memória. Não há descanso, apenas escolhas que custam caro. Enquanto Maria processa as palavras, uma nova certeza se aproxima com o zumbido de um telefone discreto. Há alguém dentro da própria empresa que confirma a existência de uma estratégia para silenciar vítimas e testemunhas. Um informante, pouco acima da linha de visibilidade, envia uma mensagem que não admite hesitação. Há um mecanismo de pressão que transforma testemunho em silêncio, que converte pessoas em números, que transforma inocência em risco. A notícia chega em forma de áudio curto, seguido de silêncio, e o mundo de Maria parece inclinar-se um pouco mais. Não é apenas a falha de uma figura pública, é o funcionamento de um sistema inteiro que escolhe esconder a verdade para manter a reputação intacta. O sinal de alerta não é apenas sonoro, é a certeza de que cada dado, cada reserva, cada ponto no código pode ser parte de algo maior e mais perigoso do que ela imaginava. E então chega a mensagem do filho, críptica e contida, como se fosse uma peça que não fecha sozinha, mas que pede paciência para ser entendida. Ele escreve para pedir calma, para não acelerar o motor da tensão, para aguardar instruções que não chegam com fácil clareza. A sugestão é de que há pressões que vão além do que Maria pode enfrentar sozinha, que a verdade pode custar caro a todos ao redor dela. O peso dessa comunicação muda o ritmo da sua cabeça. Se já era difícil decidir entre descansar e investigar, agora existe a distância entre o que se sabe e o que ainda não pode ser dito. A cada minuto, o saguão respira com o passo de alguém que sabe demais, com a luz fria refletida no vidro que separa a esperança do medo. Se a indignação não tivesse uma forma, seria aquele instante em que a sala de embarque parece contornar alguém em silhueta que não quer sair do lugar, a percepção de que o antagonista público é apenas a ponta de um iceberg que envolve pessoas comuns. Maria lê, entre as pessoas, o que Lírio está fazendo com a cidade. Uma máquina de benevolência que, na prática, transforma cuidado em efeito de máscara. O público parece confiar, aplaudir e seguir, enquanto por trás do painel há um registro de regulação que respira como um segredo que não pode ser contado. O saguão torna-se, então, uma arena pública de decisões privadas. Quem apoia, quem teme, quem sabe o suficiente para agir e quem apenas observa. E é nessa tensão que o encontro com Dona Rosa também assume outra cor. Suas frases não são apenas confidenciais. São sinais de que a confiança entre Maria e aquela que parece ali para ajudar pode ter sido inserida em uma teia de lealdades que não é fácil desatar. O momento, enfim, chega até onde as palavras não conseguem ir. Alguém que parece salvar aparece com uma sombra de ambiguidade e a cidade começa a medir o peso de cada escolha. Um instante de silêncio, uma foto antiga, um recibo escondido e o código secreto que pode abrir ou fechar portas. O que era uma busca de descanso vira um movimento encanado por prejuízos, promessas e ameaças que se cruzam naqueles corredores cheios de gente. Eles vivem de sorrisos públicos. Quem paga a conta, paga com silêncio. Se essa injustiça te revolta, curta este momento. Quem pagará o preço de revelar a verdade?
Naquela manhã, a rodoviária respira com o ruído de passos apressados, vozes que se cruzam e o tilintar constante de sinos nos portões. Maria Conceição, 44, mãe de 2 meninos já crescidos, segura a mala com firmeza ao lado de uma poltrona de plástica verde. O filho chegou perto dela na hora de embarcar, entregando uma passagem improvisada com pressa, como se o tempo fosse uma ameaça. Ela encara o bilhete entre os dedos, lê o recado escondido no traço da caligrafia dele e sente o peso da decisão que não tem retorno. O desejo de descansar, de chegar ao Rio de Janeiro para reconectar-se com o que sobrou de seu próprio equilíbrio, parece mais distante do que o mar que se avizinha pela janela. Agora, naquelas minutos que se arrastam, a pressão social da viagem e a urgência dele se encostam na pele dela. Horas depois, o terminal ferve de pequenas tensões, um motor que ronca de longe, o cheiro de café queimado que sobe do bar próximo, o relógio do teto marcando cada segundo como se fosse uma contagem de cartas de levante. Maria tenta decidir se embarca ou não. Cada passo que dá em direção ao corredor parece pesar menos pela vontade de seguir em frente e mais pela necessidade de responder a uma dúvida antiga. Quem ganha quando alguém desiste da paz para enfrentar uma verdade? Ela observa Dona Rosa cruzar o saguão com a aspirina de quem cuida de muitos segredos, e a imagem dela é um lembrete de que o que parece simples pode estar transformando-se em uma teia de decisões que não tem retorno. A voz de Dona Rosa ainda ressoa na cabeça de Maria. Filha, não embarque sem olhos abertos. E no bolso da jaqueta, um bilhete amarelado, dobrado, que não mostrou ainda toda a sua história. Um silêncio gelado cai sobre a sala de embarque, quando, de repente, a vida que parecia suspensa explode em evidência. Uma fita de vídeo aparece do nada, como se alguém tivesse movido as peças de uma forma que ninguém esperava. Não é apenas uma gravação, é uma sequência de imagens que mostram o que parece ser uma manipulação de reservas. Números que não batem, padrões repetidos, uma tela de monitor que registra horários com um humor frio. Alguém, de dentro da própria rede, acelera o fluxo de dados para encobrir algo maior. O peso do que vê se instala devagar, mas é impossível ignorar a evidência. A cada frame, Maria sente o chão tremer sob seus pés. Não é apenas fraude, é uma engenharia de silêncio que envolve muitos clientes, muitos nomes, muitas famílias. No palco público, o antagonista toma o centro do cenário com a mesma facilidade com que troca de roupas. Lírio Varela surge em frente a uma plateia, com a pose de um salvador de viajantes, um homem que sabe falar bonito sobre segurança e confiabilidade. As imagens de fundo mostram números, gráficos e uma imagem de responsabilidade social que parece limpa o suficiente para parecer verdade. Ele fala de proteção, de cuidado com a comunidade, de evitar danos a viajantes que dependem da empresa para chegar a casa. A boca dele se move com cuidado, cada palavra calibrada para soar como compaixão, cada gesto planejado para manter a rede sob controle. Maria assiste àquilo com uma mescla de irritação e cansaço. Sabe que a mentira pode ter o peso de uma verdade contada de forma conveniente e que o preço da honestidade é muitas vezes pago pela coragem de quem a expõe. A lógica de Maria se fecha num nó. Denunciar pode colocar inocentes em risco e, ao mesmo tempo, manter o silêncio pode destruir tudo o que ainda a sustenta. A segurança de seus filhos, a dignidade de Dona Rosa, a própria reputação como mãe que não se dobra diante de ameaças veladas. Ela se pergunta se a coragem que a levou até ali não acabou virando uma armadilha. O peso da decisão não é apenas seu, envolve a ideia de que uma cidade inteira depende de saber a verdade, mesmo que isso signifique expor pessoas que parecem precisar de proteção. Enquanto o público aplaude o discurso de Lírio, Maria observa com cuidado cada rosto na plateia, procurando sinais de medo ou de verdade escondida por trás de sorrisos treinados. E no bolso do casaco, o contato do informante que lhe entregou o documento chegou a prometer apenas a metade da história. Então, de forma quase silenciosa, uma escolha se impõe com a força de uma porta que não admite mais retorno. Maria sabe que não pode agir apenas com o coração. Precisa de evidência para sustentar o que não pode permanecer oculto.
O dilema se torna uma linha tênue entre proteger aqueles que ama e entregar-se ao bojo de uma verdade que pode derrubar não apenas uma pessoa, mas um sistema inteiro. Enquanto o barulho da multidão cresce do lado de fora, ela decide buscar a denúncia com cautela, não para derrubar tudo de uma vez, mas para criar uma abertura que não exploda inocentes. Ela reúne, então, a probabilidade de que o que aconteceu até agora não é a história toda, que há uma teia maior por trás de cada número, de cada reserva, de cada promessa. E junto com essa decisão vem a evidência que não pode mais ser ignorada. O que parecia proteção tornou-se confirmação de uma conspiração maior. Quem está realmente no controle dessa rede e por quê? Agora, já no começo da tarde, Maria Conceição coloca o dossiê sobre a mesa da sala de descanso da rodoviária, onde o ar frio da praia dança com o cheiro de óleo queimado das máquinas. Ela não quer confundir coragem com impulso. Reuniu documentos, capturas de tela, o bilhete com números usados para encobrir reservas suspeitas e uma fita de vídeo que não pode ser escondida. O filho lhe entregou a passagem com pressa, como se cada minuto pudesse custar algo que ele não pode admitir. O relógio na parede marca a hora do embarque, e o terminal inteiro parece prantear uma decisão que ainda não chegou. O ruído das malas, o tilintar dos sinos do portão, tudo se mistura ao sussurro de uma promessa antiga: não entregar inocentes àquilo que não pode ser provado sem peso humano. Ela respira fundo e liga para o Dr. Álvaro Mendes, advogado da família, para alinhar o caminho legal sem ferir quem não tem culpa. O advogado aparece na tela do celular com uma expressão grave, dizendo que a denúncia precisa ser ágil, bem fundamentada e protegida por arquivamento sólido. Se você tem evidências, mostre-as com cuidado, para não transformar pessoas inocentes em chamas bruladas pela fogueira da justiça, ele orienta. Maria concorda, ajusta as páginas, trava o envelope com as mãos e dá instruções claras ao seu contato para evitar qualquer divulgação desnecessária. Ela sabe que cada documento precisa falar por si, sem alargar a dor de quem não tem voz. Horas depois, a praça pública da cidade, até então palco de equipes de turismo e promessas, se transforma em vitrine para a prosperidade de Lírio Varela. A campanha de relações públicas da empresa toma a frente do debate. Banners, comunicados e uma coletiva que pinta Lírio como salvador dos viajantes, protetor da qualidade do serviço e guardião da segurança. O povão aplaude, as ruas oleadas de cores e sons, e Maria observa de longe, com o peito apertado. A mera ideia de que alguém tão próximo possa estar envolvido em algo tão sombrio dói como uma mordida no outro lado da boca. A cidade parece respirar pela voz de Lírio, e Maria, isolada no meio da multidão, sente o peso de uma decisão que precisa ser tomada sem contrariar o bem-estar de inocentes que dependem dos serviços. No entanto, o real abismo aparece quando Dona Rosa, a faxineira que cruzou o caminho de Maria desde o começo, sobe ao palco de uma conferência local para confessar que tem laços com a empresa, laços que vão além do serviço prestado ao terminal. A câmera capta o momento. O rosto de Dona Rosa marcado por décadas de serviço, a voz baixa que não admite segredos completos, mas que revela o suficiente para que Maria perceba que não pode confiar plenamente em ninguém que já esteve próximo da engrenagem. E no meio da fala de Dona Rosa, surge o recibo de pagamento oculto, meio escondido entre as linhas de um relatório antigo. Um pagamento informal, feito há anos, que liga a passos silenciosos Dona Rosa a decisões que não deveriam existir fora dos porões da empresa. O público aplaude a revelação como se fosse uma virada de filme, mas para Maria é apenas a confirmação de que a rede se estende muito mais do que ela imaginava. O antagonista faz, então, uma jogada direta. Em pleno dia de praça, uma proposta dura chega às mãos de Maria por meio de uma pessoa de confiança do grupo. Silêncio, proteção para a família, uma linha vermelha que não deve ser cruzada. A mensagem, cravada em papel áspero, é simples e cruel. Desista da denúncia ou o preço será pago de outra forma, não apenas para você, mas para quem você ama. O cronograma se aperta. Uma voz que não está no registro público, um toque de telefone que anuncia sombras, e a certeza de que cada passo que ela der será observado, calculado,
punido se falhar. Maria lê, conta as palavras em silêncio e recusa com firmeza, sabendo que desistir agora seria entregar não apenas sua vida, mas a de crianças e idosos que dependem de transparência. Ela não recua, pelo contrário, decide avançar com mais cautela, mantendo o fio da verdade esticado entre o medo e a responsabilidade. Agora, com a cidade como tela, Maria reúne-se à nova evidência em mãos. A denúncia está pronta para ser apresentada sem colocar inocentes em risco. A cidade olha com curiosidade bem treinada e, ainda assim, com uma paciência que parece tocar apenas a ponta das mãos. Ela sabe que a rua está do lado de Lírio apenas na superfície. O que vem por baixo, a multidão não quer ver, mas precisa ouvir. E quando o microfone se ergue em praça pública, a cidade respira o peso de cada palavra que sai. Não é apenas uma acusação, é a possibilidade de transformar o que foi confiável em algo correto de verdade. Ainda assim, o receio não some. O recibo oculto, a tensão entre Dona Rosa e Maria, a propaganda que pinta Lírio como benfeitor, tudo está ali, pronto para explodir se alguém escolher um caminho errado. Ela respira outra vez e a pergunta volta como uma lanterna que não se apaga. Você escolheria a verdade mesmo que destruísse sua própria família? A frase circula entre o público, entre os corredores de notícias, entre os dedos que acompanham o sinal de celular. Comente, diz a narrativa interna. Comente o que faria em meu lugar. A pergunta não é apenas sobre coragem, é sobre o preço que cada um está disposto a pagar pela justiça. E Maria sabe que a resposta vai além de uma decisão pessoal. É a escolha que pode redefinir toda a vida de quem depende do transporte público para não cair na invisibilidade de uma cidade que celebra o brilho de quem manipula dados para manter uma boa imagem. Ela encara o horizonte, onde a praça se confunde com o mar longe, onde a chuva que começa a cair na hora certa promete renovar o ar de uma cidade cansada. O recibo de pagamento oculto continua a assentar-se na memória, lembrando-a de que o caminho para a verdade não é apenas revelar falhas, mas enfrentar quem já esteve ao lado de quem nos prometeu segurança e acabou escondendo segredos. Dona Rosa, com seus segredos entrelinhados, não pode mais oferecer apenas um ombro de apoio. Ela está entre as peças que movem a partida. O orquestrador por trás da reputação pública de Lírio está ali, esperando que Maria reaja com medo. E a resposta chega em forma de decisão. Não. Não recua, não se cala, não delega a coragem a outros. Ela sabe que o custo é alto, que a confiança pode romper-se como vidro sob pressão, que inocentes podem sofrer, mas não é hora de fechar os olhos. Ela decide agir, mesmo que tudo mude a partir de agora. Horas depois, a sala de imprensa improvisada na rodoviária toma forma de tribunal público. Maria Conceição fecha o envelope, respira fundo e faz a entrega de uma denúncia parcial aos órgãos competentes. Não há detalhes sensíveis ali, apenas dados essenciais, nomes que não aparecem, números que bastam para provar uma linha de fraude sem expor inocentes. Ela assina sob a visão de curiosos, de câmeras que piscam, de uma multidão que não sabe se torce ou se cala diante do peso daquele papel. Na tela, Lírio Varela surge como um ícone de benevolência, o líder que promete proteção aos viajantes e à cidade. A imprensa local amplifica a imagem. Entrevistas curtas, trechos de entrevistas, manchetes que destacam a responsabilidade social da empresa. As palavras dele parecem envolver o ar como uma rede de proteção, e logo a narrativa oficial se transforma em uma defesa pessoal. Não há crime, apenas ajustes de operação para melhorar a segurança. Maria lê tudo com o queixo firme, o coração martelando cada linha de notícia que desfia a verdade para tornar mais suave o chão sob seus pés. A cidade, curiosa, começa a discutir o que realmente sustenta aquela máscara pública. Entre os murmúrios, Dona Rosa ressurge mais clara. A faxineira que até então parecia apenas testemunha ou aliada discreta, agora aparece como o elo que liga segredos ao presente. As ruas lembram da sua presença constante na rodoviária, do jeito que observa e guarda cada detalhe, do tom que usa para conversar com os clientes. As perguntas se acumulam. Será que Dona Rosa foi cúmplice? Ou apenas uma ponte entre o passado da família e o esquema atual?
A dúvida circula, pegando a cidade pela mão e puxando-a para o centro do debate. Quem está realmente defendendo quem nesta história? No bolso de Maria, um antigo registro esquecido reaparece como pista de peso. Um envelope esquecido dentro de uma pasta antiga, contendo um conjunto de doações feitas pela empresa a uma instituição que tem vínculos diretos com a história da própria família. O papel carrega uma assinatura que ela reconhece, não do presente, mas de décadas atrás, quando o relacionamento entre a empresa de transportes e a cidade era ainda mais visível. O passado não está morto. Ele respira através de números, selos, datas. E, ao lado do registro, aparece uma nota que parece irrelevante à primeira vista. Uma menção sutil que liga a origem da empresa aos eventos que moldaram a vida da família de Maria. A revelação não está completa, mas o peso é suficiente para fazer a cabeça de Maria girar. A cidade não acolhe com silêncio a nova verdade. Alguns pedestres que antes a aplaudiam começam a hesitar. Comerciantes assinam conversas rápidas na praça, insinuando que denunciar pode colocar em risco viagens e empregos. Quanto mais canvadas são as capas da imprensa, mais as vozes discordam de Maria. Alguns amigos antigos lembram promessas de proteção que não parecem se sustentar diante do que foi exposto. Dona Rosa, entre sussurros, tenta explicar sua posição, mas cada frase parece tropeçar em uma rede de segredos que não se desfaz apenas com palavras. A lealdade deixa de ser simples, assume contornos de magma que pode ferir quem entra nele. Horas depois, Maria percebe que o dano não é apenas político, é humano. O registro antigo aponta para uma verdade ainda maior. A história da empresa de transportes está entrelaçada com a da família. Não é apenas uma fraude financeira. É uma teia que alcança pessoas comuns, que transforma a confiança em instrumento de poder. O passado que ela tentava deixar para trás volta com peso de aço, forçando-a a reconsiderar cada decisão desde aquele dia na rodoviária. A cada passo, o risco se torna visível. Quem fica de fora, quem é exposto, quem paga o preço da exposição pública? O dilema moral reaparece com mais firmeza. Abrir a cortina da justiça ou proteger a própria carne da família que ainda respira ali, sob o mesmo telhado de sempre. E no meio do turbilhão, uma percepção aguda atravessa a mente de Maria. A verdade que ela busca não é apenas contra Lírio, mas contra o sistema que o sustenta. A cidade, com seus edifícios estreitos e janelas que parecem observar cada movimento, se transforma em testemunha crítica. Dona Rosa, cuja função era apenas limpar segredos, revela que foi manipulada por décadas para sustentar o esquema. O peso dessa revelação não é menor que o de qualquer acusação formal. A cada confirmação, Maria sente o chão tremer sob seus pés, como se a própria noção de certo e errado estivesse sendo recalcada na base da cidade. No meio da tarde, surge um novo sinal, uma pista antiga que se conecta diretamente ao presente. Não é apenas o código escondido no bilhete, é a lembrança de uma época em que doações e decisões políticas pareciam distantes, mas que, de alguma forma, moldaram o que é hoje conhecido como rede. A revelação não é gratuita. Ela pede coragem, não apenas para expor uma fraude, mas para confrontar a possibilidade de que aquela boneca de benevolência e de proteção ainda seja empurrada por mãos que não se deixam ver. E é nesse ponto que a narrativa pede ao leitor um posicionamento direto. Você concorda em expor a verdade, mesmo que isso desmorone o pouco que resta de segurança, ou prefere recuar para proteger aqueles que não merecem sofrer? A cidade responde aos ventos. Rumores se levantam, cruzam-se com os rastros de doações antigas, com o registro de uma assinatura que parece pertencer a Maria em tempos que ela não reconhece, e com a imagem pública de Lírio que não cede. A dúvida sobre Dona Rosa se instala em cada conversa na praça, em cada janela que pisca com a notícia. Maria sente o peso do olhar de todos sobre ela, sabendo que o que começa como denúncia pode terminar em ruptura irreversível. E para fechar este momento, o que parecia coincidência é revelado como uma peça de uma engrenagem maior, quando a cidade sussurra que não há apenas uma frente de ataque, mas várias, alinhadas por trás de sorrisos públicos e promessas de prosperidade.
O custo da verdade já foi pago por alguém próximo. Agora é a vez de Maria pagar seu próprio preço. Agora, no saguão abafado da rodoviária, Maria Conceição encara Lírio Varela em uma sala improvisada, a iluminação fria ressaltando cada dobra do terno dele. Ela estende sobre a mesa papéis com números de reservas, logs de acesso e uma sequência do bilhete que parece uma senha antiga. O rosto de Lírio não muda, mas o olhar dele perde o ar de benevolência. Há um lampejo de alerta, como quem percebe que o jogo mudou de mãos. Maria fala devagar, apresentando provas parciais que não provam tudo, mas atingem o centro da máscara. O sistema de reservas manipulando dados de clientes para encobrir fraudes. Lírio respira fundo, tenta desviar o foco com uma lembrança de serviço e segurança, mas cada frase dele parece apenas confirmar a vantagem que ele sempre teve. Controle, silêncio, impunidade. Horas depois, o som do celular de Maria corta o silêncio. A tela exibe uma mensagem curta do filho. Vamos conversar? Preciso resolver as coisas. A nota parece inocente, mas o tom é de ameaça velada. Ela sabe que aceitar a reunião pode abrir uma fenda pela qual a conspiração pode desabar, ou engolir a família inteira. Naquela mesma hora, Dona Rosa emerge da área de serviço com o rosto marcado pela fadiga de quem guardou segredos por décadas. Ela não é apenas a faxineira que observa, é a ponte entre passado e presente. Com voz baixa, revela ter ouvido rumores sobre a empresa e sobre um código escondido no bilhete de Maria. Não é uma confissão direta de culpa, é a confirmação de que a cidade toda está entrelaçada num enredo de proteção própria e vingança institucional. Maria ouve, analisa cada gesto, cada respiração de Dona Rosa e percebe que o problema não é apenas Lírio, é um sistema que se alimenta de confiança pública para se manter invisível. Mais tarde, já para a noite, um registro de chat surge entre Lírio e um alto funcionário público. As palavras são frias, calculadas, promessas de proteção do projeto e pedidos de blindagem de informações, com menções veladas a vítimas que não podem falar. A revelação não é explícita no papel, mas o que está por trás é claro. Há uma linha de comunicação que transforma abuso em normalidade, e alguém do aparato público está lucrando com esse silêncio. Maria lê mais uma vez, e o peso da evidência cresce. Não é apenas uma fraude corporativa, é uma rede que envolve poder, dados e reputação como escudo. O cheiro acetinado de papel antigo se mistura ao vapor do café que alguém derramou na pressa de ir embora. Naquela encruzilhada de decisões, Maria sente o chão sob os pés tremer com a certeza de que não pode confiar nem na própria família sem uma nova claridade. O filho tenta reforçar que precisa de tempo para as decisões, mas a cronologia não lhe dá folga. Cada minuto sem ação alimenta o risco de danos irreparáveis para inocentes. E Dona Rosa, a quem tudo parecia tão direto, confessa que foi manipulada por décadas, mantida como instrumento de uma rede que opera com sorrisos públicos e costas voltadas para quem sofre. A revelação não alivia. Ela só transforma medo em responsabilidade, empurrando Maria para uma linha de confronto que não tem retorno. Se ela recuar, o esquema respira. Se avança, a vida de alguém pode ser destruída, inclusive a dela. Enquanto as notícias correm pela cidade, o peso das decisões se torna maior que a própria viagem que Maria desejava fazer. Um informante dentro da empresa reforça a ideia de que as ações não vão parar na frente de uma denúncia. Há registros, provas e contatos que podem derrubar pessoas, mas também colocar muitos em risco. O dilema se expande. Denunciar pode colocar inocentes em perigo. Manter o segredo pode esmagar a própria verdade. O confronto com Lírio atira Maria para uma encruzilhada que não escolhe entre descanso e justiça, mas entre proteção familiar e a necessidade de expor uma verdade que pode reescrever toda a história da cidade. Em meio ao barulho da praça e ao sussurro de mensagens cifradas, ela decide seguir em frente, com cautela, calculando cada passo, cada contato, cada risco. A decisão é tomada em silêncio, ainda que o ambiente inteiro pareça falar. Maria reúne as peças, não para destruir, mas para expor com responsabilidade.
Ela trabalha com o Dr. Álvaro Mendes para estruturar um movimento legal que não imole inocentes, ainda que isso signifique enfrentar retaliações públicas intensas. O público reage com apoio tímido, a cidade se convulsiona com uma revelação que não cabe mais em uma simples explicação, e Dona Rosa se vê diante de uma escolha dolorosa entre lealdade antiga e verdade que pode libertar ou condenar. A cada passo, o peso do segredo fica mais pesado, e o mundo parece girar ao redor do estalo entre o que é certo e o que é seguro manter. O confronto com Lírio se intensifica, a imprensa entra na jogada, e o medo de quem pode pagar pela verdade se torna uma presença constante nos corredores da rodoviária, nos planos de carreira, nas conversas de café que ninguém ousa terminar sem olhar sobre o ombro. Ela sabe que não pode voltar atrás. Eles vivem de sorrisos públicos. Quem paga a conta, paga com silêncio. A verdade não cabe mais em uma mala. Agora, a sala de imprensa, que antes parecia uma arena de afagos público, recebe Maria Conceição num arranjo de voz baixa e gravadores ligados. Ela respira fundo, assina o acordo de divulgação total sob proteção de testemunhas e sabe que, se cumprir, abrirá a porta para que a verdade respire no jornalismo sem filtro. O contrato envolve datas, garantias legais e obrigações de transparência que vão além de sua própria reputação. É uma sentença pública sobre alguém que, por décadas, manipulou o que o país acreditava saber sobre reservas, dados e destinos de viajantes. Enquanto o papel se assenta na mesa, Dona Rosa observa de longe, com os olhos aflitos, mas o peso que a faxineira carregou de segredos parece ceder diante de uma decisão que pode limpar o passado ou deixá-lo ainda mais marcante. Horas depois, já no corredor entre a rodoviária e a sala de entrevistas, o papel da proteção de testemunhas chega envolto em silêncio. Um agente de segurança passa a acompanhar Maria, orientando cada passo, mudando identidade num processo que a impede de retornar à vida anterior por um tempo. O protocolo é claro: mudanças de residência, contatos limitados, uma nova rota de proteção para evitar que alterações de rotina exponham inocentes. A cidade respira com ela, mas não respira junto. Cada passo em direção à prefeitura, cada palavra na câmera, reforça a convicção de que algo maior está em jogo que uma simples denúncia. E ainda assim, a sensação do bilhete com código antigo, que não parou de pulsar na bolsa, parece insistir que as peças não foram todas movidas. No meio de uma escala de trânsito, um sujeito de crachá abre uma porta de vidro e se apresenta como o informante dentro da própria rede. A voz dele traz uma frieza qualquer que não parece de malfeitor. Diz que não chegou ali para roubar mais, mas para devolver algo que a cidade nunca soube reconhecer. O motivo é íntimo, mas não é pessoal apenas. Ele confessa ter visto crianças e famílias em risco por decisões frias tomadas para encobrir erros de longa data. Ele revela, com provas que parecem ter vindo de antigas planilhas de doações e contratos, que a obsessão por ordem não é apenas para proteger lucros, mas para corrigir uma injustiça histórica que assola a cidade há décadas. O que parece uma jogada de limpeza vira uma peça que aponta para uma verdade maior. Quem lidera, quem protege, quem julga, tudo pode estar enredado numa memória coletiva que não quer ser esquecida. E quando esse emissário do segredo se aproxima de Maria para sussurrar o que sabe, a líder da empresa aparece com uma fachada de benevolência que jamais foi tão iluminada como agora. O confronto acontece poucos minutos depois, diante de câmeras de televisão e de um auditório onde o público parece ficar entre a curiosidade e o susto. O causador do segredo, alguém que não se esconde mais, assume o papel de justiceiro de última hora e revela que por trás do aparato de dados houve sim um impulso de consertar uma falha histórica que atingiu famílias inteiras. Não é apenas uma acusação contra o ministro das Luzes Públicas ou contra uma figura poderosa. É a confissão de que a rede foi montada para forçar uma reparação, para devolver o que havia sido esquecido. A revelação vem acompanhada de registros, doações, decisões administrativas, cartas antigas que ligam Dona Rosa a uma linha de apoio à empresa, peças que, somadas, formam uma imagem que não cabe mais em uma simples desculpa.
Maria observa tudo com uma paciência que parece medir cada batida de coração de quem está ao redor. O peso da verdade, ela entende, não derruba apenas um homem, derruba um modo de ver a cidade inteira. E então, a frase que já parecia prometida corta o ar como lâmina. O custo da verdade já foi pago por alguém próximo. Agora é a vez de Maria pagar seu próprio preço. A mudança não é apenas simbólica, é prática, é real. As consequências se espalham como ondas. Colegas que antes olhavam com suspeita, agora olham com respeito, antigos aliados começam a recuar, e uma nova segurança não apenas rodeia Maria, mas transforma sua presença na cidade em uma evidência de que algo maior está em jogo. O informante, que parecia ser apenas uma peça útil, revela que a justiça que ele buscava não é uma vingança, mas a recomposição de uma história que sempre foi contada pela lente errada. E no meio dessa revelação, surge o questionamento que corta a respiração de todos. Quem realmente pagará pela verdade? Maria veste o terno simples que guarda no casaco, a chuva que cai fina ao redor da rodoviária não é o que vê ali, é o peso que leva nos ombros. Ela segura o dossiê, as fotos, a gravação que já circula entre as mãos de quem queria silêncio. O jornalista da cidade a encara com olhos curiosos e ela respira. Hoje não há mais volta. O preço da verdade precisa ser pago. Horas depois, numa sala de conferência improvisada, Maria toma o microfone. Ela não busca desculpas. Ela nomeia a rede, aponta a manipulação de dados e mostra como as reservas eram usadas para silenciar vítimas. A voz é firme, cada frase cai como uma pedra clara. Do palco, Lírio Varela aparece na tela, não com a máscara de benfeitor, que exibiu por anos, mas com o rastro de sinais que sempre negou. Números que não batem, contratos que não aparecem, promessas que se desmancham na própria dignidade. O público percebe que o inimigo não é apenas um homem, é um sistema que respira pela necessidade de reputação. Dona Rosa, na mesma tela, segura a mão de Maria por um segundo e deixa transparecer o peso de décadas. O silêncio que se segue é de quem sabe que o custo não é apenas financeiro, é humano. Na praça diante da rodoviária, as pessoas começam a falar alto. A cidade assiste ao desmonte da máscara pública de Lírio. Um grupo de mães levanta as mãos, lembrando de crianças, de histórias que o código oculto poderia apagar. Um delegado lê o despacho que autoriza investigações, e pela primeira vez, a voz de Dona Rosa treme quando admite ter sido parte de algo maior do que a própria vontade. Maria observa cada rosto, cada reação, e sabe que o que começou como uma viagem de descanso virou uma investigação de consequências reais. O relógio marca o peso do tempo. Horas depois, a prova final chega em mãos, não mais sigilosa, mas exposta para quem quiser ver. No meio da multidão, o filho de Maria envia uma mensagem discreta, pedindo paciência. Ela não responde com promessas. Em vez disso, bate o martelo público com uma medida que não pode retroceder. A denúncia não volta atrás. O vídeo da manipulação de reservas circula entre autoridades, jornalistas e famílias afetadas. Dona Rosa revela que, mesmo ali, sob a luz do sol, foi usada para manter uma rede de silêncio. O informante dentro da empresa confirma a estratégia de intimidar, e a cidade entende que não há salvação individual sem quebrar o tecido que sustenta a fraude. Maria lê as mensagens do filho com uma firmeza que não admite recuo. Ao seu redor, pessoas já começam a tomar lados. Alguns sentem alívio, outros medo, muitos curiosidade sobre o que virá a seguir. A cidade, por fim, reconhece o valor da verdade. Não é vitória sem custo. Famílias que defendiam inocentes sofrem pressões, amigos se afastam por medo, e Dona Rosa, ao lado de Maria, carrega o peso de escolhas antigas que não podem ser desfeitas. Ainda assim, a decisão tomada por Maria não volta atrás. Ela firma acordos, assina compromissos e entra num programa de proteção que não promete felicidade, mas promete honestidade pública. O que era íntimo não é mais segredo. O passado se desdobra na frente de todos, e as consequências, embora imprevisíveis, são inevitáveis. À esquerda, o mar observa. O vento traz o cheiro salgado que sempre foi consolo e promessa de renovação.
Maria caminha até a borda do pier, onde a cidade parece respirar junto com o oceano. Ao seu lado, a filha, já crescida, segura a mão da mãe sem dizer palavra, apenas compartilhando o peso daquele legado que se tornou responsabilidade coletiva. Cada passo que dão é também uma passagem de tempo. Não há como desfazer o que foi revelado, só avançar com a verdade, sabendo que o preço já foi pago por alguém próximo e que agora cabe a Maria decidir como viver com isso. O rosto de Lírio aparece em sua memória, não como inimigo isolado, mas como símbolo de um poder que se segrega de si mesmo quando exposto diante de todos. A cidade, finalmente, escolhe observar o que é novo sem esquecer o que foi perdido. Se quiser acompanhar como essa história se transforma em legado, junte-se à jornada até o desfecho. A partir de agora, tudo mudou para sempre.